anos e deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Por isso está glorificando ao Senhor Jesus, que a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. O Senhor Deus é aquele que vive e reina para todo sempre, e é aquele que um dia nasceu para nos dar vida. É interessante que geralmente quando chega essa data de Natal, celebração do Natal, a internet se enche de polêmicas e discussões, se nós devemos celebrar o Natal, se não devemos. Há pessoas que dizem: mas porque a data não foi essa, porque o tempo não foi esse, porque os pastores estavam pastoreando as ovelhas, e nesse período em Jerusalém, em Israel, é inverno e aquela coisa toda, enfim. A pergunta que sempre vem todos os anos é: irmãos, eu devo ou não devo celebrar o Natal? E a resposta é muito simples. Eu não preciso ter uma exegese, não preciso ser PhD em teologia para responder essa pergunta, porque a pergunta que fica para nós é: quem é que sabe a data que Jesus nasceu? Ninguém sabe. Sabemos que pode ser entre janeiro e fevereiro, mas ninguém sabe a data que Jesus nasceu. E a segunda pergunta que fica nos nossos corações é: qual é o problema de eu escolher um dia para celebrar o nascimento do Criador e do nosso Salvador? Porque é interessante que eu encontrei dois eventos em que anjos celebram com júbilos alguma coisa. Em Jó, capítulo 38, versículo 7, diz assim: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Ou seja, na criação, quando Deus estava criando, a constelação angelical estava jubilosas, cantando e glorificando ao Deus da criação. Irmão, qual é o outro evento? É o que a gente acabou de ler em Lucas 2, versículo 13 e 14, que diz assim: no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Ou seja, na criação os anjos celebraram o Criador, no nascimento de Jesus os anjos celebraram a salvação de Deus na terra. Ou seja, o que é que estamos fazendo hoje? Estamos celebrando, estamos glorificando o Salvador da terra, que um dia veio na terra para nos garantir a salvação. É por isso que celebramos o Natal. Eu estava ali lá atrás, estava fazendo algumas anotações, e eu estava ouvindo o culto, e me gerou uma responsabilidade imensa, porque eu não posso mais ser repetitivo em tudo que foi falado aqui. Eu não posso mais dizer, eu escutei Emanuel falando em Isaías 9,6 sobre aquele menino que foi nos dado. O trio Adorai foi espetacular quando falou muito sobre o nascimento de Jesus, de Belém e tudo isso. Então, como é que se prega depois de tudo isso? E ainda, graças a Deus, tem pouco tempo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aos irmãos: por que Jesus nasceu? A gente sabe que ele nasceu, a gente sabe que ele veio ao mundo, mas a pergunta é: por que Jesus nasceu? Primeiramente, por que Jesus nasceu? Para se cumprir as promessas de Deus que foi falado desde o Antigo Testamento. Há algumas profecias, e é interessante essas profecias porque se cumpriram à risca no nascimento de Jesus. A primeira profecia fala sobre o Cristo, que Cristo nasceria de uma virgem. Isso está em Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará
Emanuel. Em Mateus 1,23 diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, traduzindo, Deus conosco. Ou seja, quando o anjo aparece para Maria e diz assim: você conceberá, automaticamente estava se cumprindo a profecia que foi dita em Isaías, que de uma virgem nasceria um, e colocaria esse nome dele de Emanuel, Deus conosco. Mas também qual é a outra profecia que se cumpriu no nascimento de Jesus? Que a profecia era que o Salvador nasceria de Belém. E a profecia está em Miqueias 5,12, que diz assim: tu, Belém, Efrata, posto que pequenas entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desse tempo antigo, desde os dias da eternidade. Cristo nasceu em Belém, está em Mateus 2,1, diz assim: tendo nascido Jesus de Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Jesus teve que nascer em Belém para ser o Messias. Outra profecia que se cumpriu também era que Cristo deveria fugir para o Egito. Interessante, né? Porque em Oséias 11,1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Aí em Mateus 2,13 diz assim: e tendo se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demorar-te-á lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Em Mateus 2,19 diz assim: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José, aonde? No Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Mas em todas as profecias, que são várias, sobre o nascimento de Jesus, há duas que eu acho espetacular. Está em Gênesis 3,15, que diz assim: e porém inimizade entre a ti e a mulher, e entre tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E outra das outras diz: e essa esmagará a cabeça da serpente, e ela morderá seu calcanhar. Ou seja, Jesus não veio para a terra só para passear, ele veio para dar a vitória e sair da terra como vitorioso, porque ele esmagou a cabeça da serpente, ele deu a vitória, abriu o acesso que não havia, ele abriu o caminho que estava fechado. A Bíblia diz que estávamos como ovelhas desgarradas, mas ele veio como um bom pastor e trouxe todos para o redil para garantir a salvação para o seu povo. Em Isaías 9,6 foi falado aqui, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É interessante porque ele diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ora, parece uma redundância, mas não é. Quando ele diz assim: porque um menino se nasceu, o Jesus homem nasce de Maria, e um filho se nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O nascimento de Jesus não foi apenas uma criança que nasceu, mas sim o Filho de Deus que foi nos dado para dar salvação a toda criatura que nele crê.
Mas por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para poder morrer. Jesus nasceu para mudar a história. É interessante que até o calendário foi mudado depois do nascimento de Cristo. Acreditando em Deus ou não, crendo em Jesus ou não, o calendário é DC, depois de Cristo. Havia o antes de Cristo e agora o depois de Cristo. E a história do mundo foi mudada com o nascimento de Jesus. Porque Jesus nasceu para nos provar o seu amor e nos dar a salvação. Mas também nada foi fácil no começo para Jesus. Sabia disso, que a vida de Jesus não foi tão fácil assim? Olha, quando José soube que Maria estava grávida, a Bíblia diz em Mateus que ele tenta deixá-la discretamente. José não acredita na história de Maria. José diz assim, quando Maria conta a história para José, José fica calado, mas a Bíblia diz assim, e José intenta deixar Maria secretamente, até o anjo aparecer para José e dizer assim: não faça isso, porque esse é gerado o Espírito Santo. No começo da história de Jesus também, Jesus está recém-nascido e o rei Herodes tenta matar Jesus, é por isso que ele foge para o Egito. Jesus não tinha nem ideia do que estava acontecendo e uma ameaça de morte já lhe alcançou. E o anjo diz assim: José, pega a tua esposa, pega o menino e foge. Sabe o que é interessante? É porque era o filho do Criador. Deus iria dizer assim: ó, não, fica onde está, que nada vai acontecer. Isso nos serve como lição para nossas vidas, porque a gente acha, porque servimos a Jesus, nenhum mal vai nos acontecer, nenhuma praga vai chegar na nossa tenda, a gente não vai ficar doente, a gente não vai sofrer, aleluia, glória a Deus. Mas na verdade não, porque até o seu filho, ele teve que fugir para o Egito, para não ser morto. Quando Jesus começa seu ministério também, os religiosos daquele tempo também perseguem Jesus. Então quando você olha para a história de Jesus, você olha para a situação, olha para Jesus em si, você vê uma vida de um Deus que era todo glorioso, e a Bíblia diz que ele se despoja da sua glória, ele sai da sua glória, ele se retira a sua glória de si, para nascer, para viver uma vida de dificuldades. Mas terminando, eu só quero dizer aos irmãos, então, por que eu devo celebrar o Natal? Ou o que o Natal nos representa? Primeiro, o Natal é a festa do amor. Deus nos amou tanto que nos mandou Jesus. Está em João 3,16. Em Tito 3,4 diz assim: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus nosso Salvador. Ou seja, quando ele fala aqui, mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas nossas obras de justiça, ou seja, não foi porque a gente merecia, não foi porque tínhamos obras louváveis, não foi porque a gente tinha condições de receber a salvação, não foi porque a gente tinha méritos para isso, mas sim pela sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por quê? Porque abundantemente foi derramada através de Jesus Cristo. Ninguém merecia a salvação. Jesus em Romanos 5 diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Não havia um justo na terra, mas o amor de Deus foi derramado sobre nós. Por obra nenhuma, exclusivamente pela misericórdia de Deus. Porque o Natal é a festa do amor, porque Jesus amou tanto que morreu por nós. Isso está em Romanos 5, 8, diz assim, que eu acabei de ler. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus não olhou para nós como um olhar de juiz. Jesus não olhou para nós como o homem nos olha. Jesus não olhou para nós olhando nossas falhas. Jesus olhou para nós como o olhar do pai do filho pródigo. O filho vendeu, gastou tudo que tinha, perdeu sua herança, foi embora, estava fora, mas quando ele regressa sem nada, o olhar do pai não é um olhar de juiz, não é um olhar de julgamento, é um olhar de amor, porque o filho estava morto e agora reviveu. Qual é o significado do Natal? O Natal é a festa da paz. Quando Jesus nasceu, o anjo disseram: glória a Deus nas alturas e que? Paz na terra. Nós vamos embora. O que é que Jesus veio trazendo como seu nascimento? Paz na terra. Às vezes a gente tem que entender que a nossa paz não está em ser humano. Às vezes a gente tem que entender e lembrar que a nossa paz não está no nosso dinheiro, não está numa situação ou numa condição. A nossa paz está no príncipe da paz. A nossa paz está em Jesus Cristo. Quando olhamos para Ele e entendemos que só Ele consegue nos dar a paz que excede todo o entendimento, conseguimos ter paz, conseguimos ter refrigério na nossa alma, conseguimos entender que o Natal nos trouxe paz, porque quando Jesus nasceu, os anjos desceram profetizando: paz na terra. Ele diz assim: porventura talvez aconteça uma paz, talvez os homens tenham paz. Não, ele diz assim: olha, agora é para Deus, mas na terra é a paz na terra. Porque o Salvador chegou na terra, e se Ele está na terra, o príncipe da paz chegou na terra, então vai ter paz na terra. Mas para quem é a paz? Para com os homens de boa vontade, aqueles que querem ter a paz, terão paz. Aqueles que buscarem a Jesus terão paz. E para terminar, Jesus é a nossa paz. E por conta disso devemos ter paz uns com os outros. Por isso que a celebração, eu amo o Natal. E mesmo você me chamar a melhor festa que eu possa comemorar. Porque é no Natal que a gente, comumente a gente reúne pessoas que não estão juntas. Comumente pessoas reúnem a família. Comumente a gente consegue se confraternizar com mais pessoas. E é nesse momento que devemos estar unidos e reunidos com Jesus. Quem dera que todo mundo entendesse que deveríamos estar aqui. Quem dera que todo mundo entendesse que, é como o pastor Marcos falou no começo, o aniversariante queria todos na sua festa de aniversário. Então vamos todos entendessem que não é simplesmente um culto qualquer, é um culto de festa de aniversário. Mas irmãos, domingo tem culto. Pois é, domingo é o culto. Hoje é a festa do dono do culto. E ele está alegre, cada um que está aqui, que entendeu que viemos comemorar o aniversário dele. Não faço nem ideia a idade dele, porque ele é atemporal, está fora do tempo. Mas para caber na nossa razão humana,
Ele nos deixou essa possibilidade de comemorar o seu aniversário. Então que nessa noite você saia daqui, mas antes de sair daqui, diga assim: parabéns, Jesus, e obrigado por ter nascido por mim, e obrigado por ter vindo por mim, e obrigado por ter crescido por mim, e obrigado por ter escolhido vir por mim, e obrigado por ter sofrido por mim. Porque a razão do Natal não é presente, não é comida, não é bebida, mas a verdadeira razão do Natal se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que devemos dar a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. E que nesse momento, diferentemente de todas as vezes que eu falo, que eu termino de pregar, eu peço que você, aí onde está ao seu lado, você fique de pé, aí mesmo no seu lugar, porque os anjos desceram do céu para reverenciar Jesus. E como a gente não consegue flutuar, a gente consegue ficar em pé. Mas eu quero que você simplesmente dê uma salva de palmas para Jesus. Mas não uma salva de palmas para fora, com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua adoração, com um momento de adoração a Ele, louvando e agradecendo em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu só tenho a te agradecer, porque Tu és aquele que é a razão da minha vida, Tu és aquele que é o motivo de eu estar aqui essa noite, Tu és aquele que me faz acordar, que me faz me deitar, que me faz respirar. Então eu te louvo, eu te exalto e eu te engrandeço com toda a minha força, com toda a minha adoração. Minhas mãos te louvam, meu corpo te adora, meu cérebro te engrandece. E eu só te digo: parabéns, Jesus, e muito obrigado por ter feito tudo isso por nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, ó meu Jesus, nessa data querida, meu Jesus, muitas felicidades para mim, muitos anos de vida. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. É, festa de aniversário sem parabéns, está faltando parabéns. E a Ele toda e todo. Podemos acertar só enquanto dou alguns avisos. Eu fico muito feliz com o número de irmãos e irmãs que vieram, e com certeza pela grandiosidade do culto, pela sinceridade dos que vieram, pela verdade, porque Jesus é a verdade e Ele foi o aclamado aqui nesta noite, Ele foi o adorado, Ele foi o louvado, e eu tenho certeza que você veio aqui para adorá-lo. Portanto, eu quero que você diga assim: eu estou aqui, eu adorei, eu adoro, em espírito e em verdade. Dito isto, estamos encerrando agora o trabalho do Senhor. Muitos vão ainda jantar, né? Aí também não teve aquele canto do quero bolo, né? A moçada do quero bolo não estava aí na hora, mas depois tem até um menino que diz: depois do culto você vai ver, depois do culto você vai comer. É hoje, tem muita gente que depois do culto vai comer, né? Tem uns que comeram quando veio e ainda vai comer quando volta. É Diogo que eu diga, né, Diogo?
não comeu nada até agora, então está guardando espaço. Tá bem. Então, quero já agradecer todos os irmãos, todos os obreiros, mas eu pergunto, se houver o culto da virada do ano, ainda está? Quero a todos os irmãos que nos assistiram e que estão conosco, que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão nos dando a sua audiência.